Hoje a gente vai apresentar aqui a última live do ano, né, do Instituto Ariel Iuga. Hoje a gente vai fazer uma live voltada para a área da citopatologia, né, principalmente voltada para a parte ginecológica, que é o nosso maior foco, o nosso maior campo de atuação, né. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Andresa, né, onde já coordenei turmas de citologia clínica lá no Instituto. E hoje a gente conta com uma grande parceria, para nós é uma honra receber aqui conosco para ministrar essa live o professor Valdieri Araújo, né? Que foi o idealizador, né? O fundador, digamos assim, da citologia da era digital, né? Foi ele quem criou essa brilhante ideia de fazer o Citologia Descomplicada, né? Que é uma proposta maravilhosa para nós citologistas, onde a gente se encontra virtualmente, troca figurinhas, né? Ele sempre está pondo casos clínicos muito interessantes nas redes sociais, né? Sempre também faz lives e deixa disponível no YouTube, ou seja, é ele que criou essa ferramenta maravilhosa, onde a gente pode se comunicar com o Brasil e com o mundo, né? Na comunidade dos citologistas. E ele é farmacêutico, bioquímico, também tem especialidade em citologia clínica, já atua nessa área há um bom tempo, né? Quem gosta de citologia provavelmente já o conhece, nem que seja virtualmente, assim como eu também não conheço o professor Valdieri pessoalmente, mas vamos nos encontrar, né? Estamos aí com uma nova turma de citologia para iniciar no ano de 2021. Acredito que entre fevereiro e março a gente está começando uma nova turma de pós-graduação em citologia clínica, aqui em Cuiabá, né, a capital do Mato Grosso, no nosso instituto lá de pós-graduação, que é o instituto que faz parceria conosco, o Instituto Ariel Iuga, e com certeza o professor Valdieri será um dos nossos professores convidados, né, vai nos dar a honra de vir a Cuiabá para que possamos ter esse contato pessoalmente e assim estreitar os nossos laços, tanto profissionais, né, quanto pessoais, e logicamente enriquecer a matriz do nosso curso com esse professor de grande renome nacional. Tá bem, gente? Professor Valdieri, o senhor já está aqui conosco? Olá! Eu estava falando sem ativar o microfone, não ia funcionar nunca, né? Mas isso Me aí confirma. Acontece. Me confirma se o áudio está ok, se o vídeo está ok. tá muito chique demais, né? Tá se arrumando, né? Lógico, né? Vocês merecem, né? É justo. Gente, Andresa, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite de estar aqui no Instituto. Vamos ver se eu acerto. Ariel Iuga. Acho que Ariel Iuga. Eu passei o dia todo treinando e ainda errei. Tudo bem. Teremos tempo, teremos tempo. É meu primeiro momento com vocês, mas com certeza estarei também presencialmente aí muito em breve. Quando passar esse caos que nós vivemos, estaremos juntos congregando a citologia, congregando a saúde, congregando a turma que estaremos juntos, né? É bom, muito bacana essa relação com todos os alunos. E que bom estar aqui para falar do que eu amo, que é a citologia. Espero trazer um conteúdo suave, um conteúdo gostoso, para que a gente possa passar esses momentinhos juntos, tá bom? Eu já gostei aí do seu pano de fundo, né? Nós já temos umas células aí no seu pano de fundo, com bastante atipia, já para a gente começar a mexer com esse pessoal que está aqui conosco, né? Muito legal. Exatamente. Esse seu papel de parede aí, viu? Muito Viu bacana. só? Muito legal. Então, Já... o Pierre, assim como eu, é nordestino, né? Você é do Rio Grande do Norte mesmo? Eu sou... Deixa eu me apresentar, como você bem disse, lá nas redes sociais, quem me acompanha até já sabe a frase que eu vou falar. Olá, tudo bem? Sou eu, professor Valdieri, do Citologia Descomplicada. Gente, eu estou falando aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou especialista em análises clínicas
pela mesma universidade, e especialista em citologia clínica pela Universidade Potiguar. Observe que, nesse momento, já é uma informação válida. Eu sou especialista em citologia clínica. Eu preciso dessa especialização para que eu possa atuar, para que eu tenha habilitação para atuar nessa área. Então, quem almeja trabalhar com citologia, ele tem que procurar fazer uma boa especialização que vai dar fundamentação teórica e prática para ele. Fora isso, eu sou ex-presidente da Comissão de Citologia Clínica do Conselho Regional de Farmácia, né? No momento da pandemia, a gente deu uma pausa, então terminou meu mandato, agora eu sou ex-presidente da comissão. Mas, muito provavelmente, quando a gente se reunir, eu continuo aí com esse segundo mandato. Estou também como da parte científica da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, a SBAC, na área de citologia clínica, junto com a professora Gilcilene, talvez vocês já tenham, vocês conhecem ela, maravilhosa, né? Fez aniversário recentemente. Então, nós dois estamos juntos aí, elaborando o grupo de profissionais que vai apresentar esse congresso, que esse ano foi adiado, mas ano que vem estaremos juntos. Então, assim, tudo isso que eu falei dá um norte um pouquinho da minha parte profissional, mas, em resumo, a Andresa, os apaixonados pela citologia, a gente tem algo que é assim. E talvez algum de vocês vão ser picados por essa curiosidade, esse desejo. Citologista é apaixonado pelo que faz. Tá, gente? Desde já, se você está aqui, gratidão pela sua presença, mas nós somos muito felizes pelo que atuamos, né? A citologia não é simplesmente pegar um exame e liberei o mais rápido possível. Não. A citologia, ali naquela lâmina, é um material. Quando eu falo da citologia cérvico-vaginal, é um material colhido de uma paciente, que poderia ser a sua mãe, que poderia ser você, né? Do sexo feminino, lógico. O seu pai. Não, Valdério, seu pai não, agora eu misturei tudo, né? A sua mãe, a sua avó, a sua irmã, a sua esposa, enfim. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem nessa ciência. Tá bom? Então, o que é que eu vou trazer para vocês? Eu vou trazer para vocês um pouco o aspecto da infecção pelo HPV. Vou trazer um pouquinho as nuances relacionadas ao processo da infecção, como é que ocorre, porque eu preciso embasar isso, mas depois nós vamos ver uma perspectiva de células, tá? E isso vai ajudar bastante a gente no entendimento, tá bom? Quando a Andresa der ok, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para que a gente possa iniciar. Então, gente, como o professor já bem falou do lindo currículo dele, né? Um currículo de peso aí na área da citologia, está lá na SBAC, junto com a professora Gil. A Gil foi professora de vários módulos nossos aqui em Cuiabá, né? Foi na verdade, a Gil foi assim, o que faltava para montar essa turma, né? Porque quando me fizeram a proposta de montar a pós-citologia, eu fiquei assim, mas gente, onde que eu vou arrumar lâmina de tanta atipia, de tanta alteração, de adenocarcinoma? Eu não tenho sinal de lâmina para isso. Quem vão ser os meus colaboradores? Eu não vou dar aula de tudo que é módulo, porque já sou figurinha repetida, né? E aí eu conheci a Gil em João Pessoa, na época foi o Congresso de Análises Clínicas lá na minha terra, né? Eu sou paraibana. E aí já convidei ela falou, olha, se depender de mim, você pode montar a pós em Cuiabá. Eu estou em Brasília, estou ali pertinho, também no Centro-Oeste, e daí eu levo lâminas para você, eu te indico profissionais, e, de fato, foi essa grande parceria que faltava, né, para a gente ter essa turma aqui, né? E aí a gente já formou uma turma, né, terminamos essa turma há um ano atrás, em julho do ano passado, já tem mais de um ano, muitos já estão atuando na área, e agora, para fevereiro, temos proposta de nova turma, tá? Então, professor Valdieri, fica à vontade. O momento aqui é seu. Utilize aí dos seus recursos de PowerPoint. Fique à vontade. Sinta-se em casa. Eu vou estar aqui, vou fechar um pouquinho minha câmera só para não te atrapalhar, mas o que você precisar, eu estou aqui te ouvindo, tá? Pode ficar aí à vontade. Tá, João. Deixa eu só ligar aqui o meu time para eu não me perder, tá? Aqui eu olho para ele para saber como é que está a questão
do planejamento dos horários. Então, bom, gente, olha, HPV, um vírus chamado papiloma vírus humano. Hoje, a comunidade como um todo fala de um vírus específico, que é o SARS-CoV-2, né? Que é o vírus que promove a Covid-19, né? Um vírus que ficou mundialmente conhecido. Agora, eu vou trazer para vocês, para aqueles que conhecem, a gente vai aprofundar um pouco, para aqueles que não conhecem, um outro vírus. Só que esse vírus, às vezes, ele não é tão comentado assim, que é o HPV, que é o papiloma vírus humano, e é um vírus que está relacionado ao desenvolvimento do câncer do colo uterino. Tá? A infecção persistente pode levar ao desenvolvimento desse câncer. Numa abordagem geral, alguns slides, apesar de eu quebrar o protocolo, que slide, se tem texto, a gente vai ter que ler o texto todo, mas eu vou pontuar informações importantes para que a gente ganhe tempo e a gente consiga nessa nossa apresentação, tá bom? Então, como eu bem disse, é um vírus em que o material genético dele ele é circular, né? Comumente chamado de epissomal, tá? E nós temos diversas espécies de HPV, que infectam anfíbios, pássaros e mamíferos, e no ser humano, ó, infecta conjuntiva, cavidade oral, laringe, árvore traqueobrônquica, esôfago, bexiga, ânus, canal anal e trato genital inferior. São muitas regiões que podem atingir, tanto em homens quanto em mulheres, tá? Mas comumente a gente dá uma atenção maior às mulheres nesse contexto, porque são nelas em que se desenvolve com uma certa frequência o câncer cervical, tá? Que ele está ali numa média nacional, ele vai estar variando em terceiro, quarto, até segunda posição, dependendo da localização, como o câncer é mais incidente, tá bom? Comumente é uma infecção transitória, onde há o clareamento, há uma limpeza do vírus em torno de 2 anos. Então, talvez você que está assistindo esse nosso papo, esse nosso bate-papo, você já tenha tido contato com o vírus e nem saiba, né? A expectativa é que boa parte da população vai ter contato com esse vírus e não vai nem ter ciência dessa situação, tá? Temos cerca de 200 tipos de vírus até então, tá? No site da Febrasgo, no mês 5 de 2020, existiam 200 tipos. Eu botei a data porque varia, tá? Vai passando o tempo e vão descobrindo outros e outros e outros e outros. É um vírus que ele infecta a membrana basal do epitélio. Mostro já para vocês. E ele tem uma subdivisão. Um de baixo risco, são vírus que vai promover basicamente o aspecto infeccioso nessa célula. O DNA se mantém na forma circular, dessa forma aqui. Então, ele entra dentro da célula, esse material genético vai para o núcleo da célula do hospedeiro. Quem são os hospedeiros? Quando a gente fala do câncer cervical, as mulheres, as células da cervix uterina. Então, esse material genético vai para o núcleo dessas células dessa paciente e ele fica lá se replicando. Há uma outra situação que aí ele é de alto risco oncogênico. Nesse caso, esse material genético que está circular, ele abre, né? Ele abre e ele se insere dentro do material genético da célula daquela paciente. Então, aí nós estamos falando de lesões, de mutações no material genético dessa paciente, que pode levar ao câncer. Essa infecção do HPV, tá? Ela tem características. Ela tem uma infecção latente. Latente em que sentido? Você só vai identificar se essa paciente tem HPV se ela fizer testes biomoleculares que detectam o DNA do vírus, aí você vai utilizar a captura híbrida ou PCR. Você tem a infecção subclínica, e é aqui que nós atuamos, tá? Nessa infecção subclínica. Por quê? Porque nós utilizamos uma estratégia, nós utilizamos um exame, que se chama exame de Papa Nicolau, ou citologia oncótica cervicovaginal, ou citologia cervical. Então, são vários sinônimos para falar a mesma coisa.
E aí nós vamos, gente, sabe o quê? Nós vamos olhar as células. E vamos olhar as células no microscópio óptico, tá? Um microscópio desse que a gente vê desde o ensino médio, né? Que a fonte luminosa parte de baixo, passa pela lâmina e a gente olha na lente e vê nos nossos olhos. Não precisa de recurso mais avançado, né? Com recurso simples, a gente consegue fazer essa análise. E com isso, além da simplicidade do recurso da análise, tem a simplicidade da coleta. Você vai utilizar recursos baratos, uma espátula de Aire, que é de madeira, uma escova endocervical, um espéculo para fazer a abertura do canal vaginal e a gente conseguir visualizar a cervix uterina. Tá? Então, é um exame muito barato e com a resposta muito importante na identificação dessas infecções subclínicas. Nós vamos identificar células alteradas. Tá? Temos uma infecção clínica, aí é algo visível macroscopicamente. Então, a olho nu, a gente consegue observar o condiloma, né? A verruga, a famosa verruga genital. Então, ali é o desenvolvimento do HPV dentro dessas células. Então, nós temos o HPV em situações diferentes. Infecção latente, utiliza a metodologia. Infecção subclínica, outra metodologia. E na infecção clínica, macroscopicamente, você já consegue visualizar, tá? E aí você pode utilizar recursos, como, por exemplo, biópsias, para você identificar o que está ali. O que seria uma biópsia? É assim, ó. Na citologia do exame de Papa Nicolau, o material chega para a gente, vai vir coletado. A gente vai corar esse material, vamos colocar numa sequência de corantes para a gente conseguir visualizar, tá? E aí a gente vai conseguir determinar se há alteração nos padrões de tamanho, nos padrões de cores. E aí eu vou e digo, olha, essa paciente, ela tem uma infecção pelo HPV. Mas o que fecha, de fato, o exame padrão ouro é esse aqui, ó, biópsia, que na verdade é uma histologia. A citologia ela é um rastreamento, ela dá indícios, ela significa, ela sinaliza que algo tem ali, tá? Eu vou pular esse aqui. Ok, aqui nós temos um resuminho mostrando os HPV de alto risco, onde temos o 16 e 18 como os principais representantes e aqueles que estão envolvidos na incidência do câncer do colo uterino, e temos o de baixo risco. Os principais representantes são o 6 e o 11, tá? São os mais famosos e por isso eu ressaltei eles para vocês. O estudo de história natural e a pesquisa do HPV estabeleceram desde então que o HPV é a causa necessária para a carcinogênese cervical. Rodério, quando você diz isso, é uma causa necessária, você basicamente está dizendo que 100% dos cânceres das neoplasias são por causa do HPV, lá na cervix uterina? Não. A gente fala assim, ó, 99,99999% de chance de que sim. Mas existem algumas situações, né, especialmente alguns adenocarcinomas mucinosos, que eles acabam, numa análise mais detalhada, não se encontra HPV nele. Tem uma pesquisadora que durante a palestra, ela disse assim, olha, eu ainda acho que um dia vão descobrir um HPV lá. A gente tem a nossa metodologia que ainda não foi capaz. Mas até então, existe um pequeníssimo percentual de chance de uma neoplasia do colo uterino não ter influência do HPV, tá bom? Então, no entanto, continuando a leitura, tá? No entanto, mesmo a maioria dos tipos de HPV oncogênico de alto risco causam lesões transitórias de baixo grau que regridem. Como assim? A nossa ciência ela tem uma beleza muito legal. A célula começa a dar indícios, olha, eu estou infectada pelo HPV. Passa um tempo, ela diz, olha, essa infecção não curou, eu já estou num grau maior de comprometimento. Cuida dessa paciente. E aí o médico ele vai tomar uma decisão de qual é o procedimento que vai fazer com aquela paciente. Então, de todos os cânceres que são conhecidos, vamos lá, o de mama, o de tireoide, o de cólon, o de reto, o do colo do útero é aquele que é 100% identificável precocemente.
Mas, para isso, você precisa ter uma política, uma indicação de rastreio dessas pacientes para que elas possam fazer os exames no período adequado. Você não vai analisar essa paciente quando ela está doente. A gente analisa enquanto ela está em casa, que está tudo bem, acha que está tudo maravilhoso, vai fazer um exame de rotina e está lá uma lesão, que a gente chama lesão de baixo grau, quando ela é mais leve, e uma lesão de alto grau, quando ela é mais intensa. Tá? Então, a gente tem que sempre ter de olho que pode haver infecções persistentes e progressivas que podem levar ao desenvolvimento do câncer. Bom? Então, citologista, ele trabalha, a gente se esforça para identificar antes que o câncer esteja realmente lá naquela paciente. A gente tem que identificar enquanto é uma lesão pré, ao termo pré-neoplásico, seja um baixo grau, seja um alto grau. Talvez você esteja me ouvindo, que sejam termos que você não está acostumado. Tudo bem, encara isso como um grande aprendizado, uma visualização do contexto geral, tá? Que vai, de alguma forma, trazer algum conhecimento para você. Aqui, olha que interessante. Nós temos células que elas apresentam irregularidades. Valdieri, você bate o olho e vê irregularidades? Sim, gente, eu vejo. Sabe por quê? Na histologia, o nosso olhar ele já começa a ficar treinado. Olha o tamanho do núcleo dessa célulazinha que está aqui. Vou botar de novo, ó, tá? E agora, olha o tamanho desse. A gente já vê que é um núcleo maior. E esse é um núcleo maior. Além de ser um núcleo maior, eu observo que ele tem uma irregularidade na forma dele. Então, são critérios citomorfológicos que nós citologistas, o nosso olhar clínico treinado consegue perceber. E aí, olha só, na microscopia óptica eu vejo núcleos assim. Então, quando vai, por exemplo, para uma hibridização in situ, que você vai buscar o vírus em si, o material genético do vírus, essas marcas pretas aqui, essas bolas pretas, são núcleos repletos do material genético desse vírus, tá? Ó, o núcleo aqui em cima, que eu vou até botar de outra cor, não marcou em preto. Ó. Esse não marcou em preto, esse não marcou em preto. Então, não tinha vírus nessas setinhas pretas, já nas outras sim. Então, apesar do vírus ser um micro-organismo que a gente não visualiza, observa, a gente não visualiza o vírus na microscopia óptica. A gente visualiza as características morfológicas que as células começam a apresentar, indicando que ali há uma infecção por ele, tá bom? Deixa eu até voltar. Aqui nós vemos células, vocês perceberem, que com muito citoplasma. Vadéria, como é que você vê muito citoplasma? Ó, eu vejo aqui, ó, muito citoplasma e o núcleozinho aqui. Então, a gente chama isso de células maduras. Tá? Quanto mais citoplasma houver nas células escamosas, que está na parte externa do colo do útero, que é um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, a gente vê várias célulazinhas ali, são várias camadas e a gente acompanha o amadurecimento dela a partir hormônio dependente. Então, são células basais, parabasais, intermediárias e superficiais. Quando essas células alteradas estão maduras, a gente chama de lesão intraepitelial escamosa de baixo grau. Quando essas células estão imaturas, como essas aqui que eu vou passar, ó, que são células bem pequenas, tá? Olha a quantidade, aqui está até mais fácil, ó. Olha a quantidade de citoplasma para o tamanho desse núcleo, tá? Agora, olha a quantidade de citoplasma que é menor e olha o tamanho desse núcleo como é maior. Então, aqui eu estou frente a uma célula imatura. Logo, se a célula é imatura e ela está infectada, ela está alterada, eu tenho um H-cio, tá? Então, existe um L-cio, lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, células maduras, e lesão intraepitelial escamosa de alto grau, quando são células imaturas. Isso aqui, dando um zoom, cada bolinha dessa que vocês estão vendo aqui, ó, tá? São partículas virais, tá? Dentro do núcleo de células, né? No caso, eu botei coilócito, eu falo já o que é o coilócito para vocês. Então, o HPV, gente, ele segue dois caminhos. Ele segue o caminho da infecção e o caminho, de fato, de um processo pré-neoplásico.
Na infecção, as células ainda amadurecem, a gente chama de alicio. De fato, o processo pré-neoplásico, pré-câncer, nós temos o HSIL, né, que é uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau. Quando você lauda esse achado e vai para uma biópsia, você pode encontrar termos diferentes. Você pode encontrar uma alteração condilomatosa, você pode encontrar uma neoplasia intraepitelial NIC1, né? Ou, se você tiver um HSIL, NIC2, NIC3, displasia grave, que são sinônimos, tá? Mas essas informações aqui abaixo são informações da histologia, tá? A gente não usa essas informações na citologia atualmente. No passado se usou, mas se ficou obsoleto e hoje não se usa mais. Aqui mostrando o vírus. Esse vírus precisa chegar até a membrana basal, que é essa aqui, alcançar essas células imaturas, se desenvolver ao ponto de produzir novas partículas virais. Tá? Então, se a célula está amadurecendo, nós temos uma lesão de baixo grau. Se a célula ela não amadurece, nós temos uma lesão de alto grau. Aqui, mais uma vez, mostrando a chegada do vírus. Olha, interessante, existe um espaço aqui, né? Ó. O que é que significa isso? Significa que para o vírus, apesar dele estar lá no colo uterino, ele precisa de fissuras, ele precisa de pequenas injúrias teciduais para ele conseguir lá nas células da base para poder infectar ela. Se esse vírus vem aqui e vai tentar infectar essas células maduras que se encontram aqui, ó, ele não vai conseguir. Ele precisa, por exemplo, de uma relação sexual que vai promover impactos mecânicos, que pode promover fissuras, e aí ele vai encontra um ambiente perfeito para ele se estruturar. Tá? Como eu falei logo no início, se ele mantém a forma circular, o vírus, que se chama forma episomal, a gente está diante de uma lesão de baixo grau. Mas, às vezes, o vírus pode aqui, ó, essa tonalidade azul, host DNA, é o DNA da célula do hospedeiro. Então, olha só o que é que está entre eles, o material genético desse vírus. Tá? Ele pode aí se ficar entre o material genético dessa paciente, promovendo lesão, promovendo mutações desse material genético. Então, nós temos uma paciente sadia, né? Opa, volta. Nós temos uma paciente sadia que foi infectada pelo HPV. Normalmente, na faixa de 2 anos, sem tratamento, só no acompanhamento, ela não vai apresentar mais partícula viral alguma dentro dela. Em algumas outras situações, o sistema imunológico dessa paciente não consegue debelar esse processo infeccioso, então ele evolui para um pré-câncer, que no caso seria um HSIL. Esse pré-câncer pode retornar e regredir sozinho, sem precisar de tratamento, mas ninguém vai esperar isso. Por quê? Porque esse pré-câncer ele pode invadir o epitélio e desenvolver um câncer. Ele pode invadir o estroma desse epitélio, encontrar vasos linfáticos, encontrar vasos sanguíneos e percorrer, né? Ele vai percorrer e chegar a essas células malignas, vai ocorrer a metástase e elas vão se distribuir pelo corpo dessa paciente. Então, observa que enquanto a gente resolver daqui para trás, do pré-câncer para trás, a gente consegue evitar o câncer. Mas, uma vez que o câncer for estabelecido, aí vai ter que passar pelo tratamento, radioterapia, quimioterapia. A gente sabe bem como isso leva a um aspecto complicado, seja dessa paciente, o impacto na saúde dessa mulher, no psicológico dessa paciente, na estrutura familiar. Né? Então, é algo realmente que a gente tem que evitar. Existem células, que são essas vermelhinhas aqui, que elas estão entre dois epitélios. Na parte mais externa do colo uterino, existem células, são chamadas de células escamosas da ectocerce. E no interior essas células aí, que são células
conhecidas como stem cells, células-tronco, que são células que elas têm um alvo, é como se elas tivessem um alvo marcado, né? Elas dizendo assim, HPV, vem para cá, estou aqui te esperando. Então, o HPV ele tem uma alta afinidade por esse tipo celular. Então, essa região que se chama JEC, junção escamo-colunar, a gente tem o maior cuidado com ela, porque nessa região é onde ocorre o maior número de desenvolvimento de lesões pré-neoplásicas e, por conseguinte, se não acompanhado, do câncer do colo uterino. Tá bom? Então, de fato, todo cuidado com essa região. Tá? Então, existe a ectocervice, existe a endoscervice e existe um espaço aqui, né? Que aqui chamou de zona de transformação, mas a gente vai falar sobre JEC para ficar mais fácil. Tá? Então, existem lesões pré-neoplásicas escamosas, que é o baixo grau e que é o alto grau, e existe a lesão escamosa, melhor dizendo, essa aqui abaixo dessa linha aqui, ó, tá mostrando lesões escamosas que elas estão externalizando, né? Estão ali evidentes na ectocervice. É mais fácil de pegar essas lesões. Mas existem lesões escamosas, especialmente de alto grau, que elas podem ocorrer dentro do canal endoscervical. E aí ela fica escondida lá. Você precisa chegar com escovinha para pegar esse material, tá bom? Tanto baixo grau quanto alto grau, mas comumente o alto grau é aquele mais representativo. Que é um pouco mais aprofundado, eu vou pular um pouco. E aqui nós vemos a citologia e o padrão ouro, que é histologia. Citologia e o padrão ouro, que é histologia. Então, quem fecha o quadro, quem de fato dá a posição final e a decisão clínica, é quando essa paciente ela for para histologia, tá, gente? A gente faz o rastreamento. As células cancerígenas, né, por exemplo, ele está mostrando aqui um tumor, né, com vasos alimentando esse tumor, e mostrando aqui, ó, vamos lá, essas células tumorais, elas podem ir invadindo os espaços aí, caminhando pelas fibras colágenas no estroma, tá? Elas também podem, fibrilas de colágeno aqui, né, também, elas podem invadir dentro de vasos sanguíneos ou elas podem ir por fora, tá? Dentro do vaso ela vai mais rápido, né? Porque a pressão do sangue, mas ela pode ir por fora do vaso, utilizando o vaso sanguíneo como um guia. Então ela sai se movimentando e se multiplicando, né? E aí ela vai atingir outros espaços, tá? Também ela pode pegar os músculos, né? As fibras musculares como guia e vai caminhando. Então veja que uma célula cancerígena, ela consegue aí várias estratégias para percorrer e chegar a esses pontos. Bem, agora que a gente viu isso, vamos falar um pouquinho sobre critérios citomorfológicos. É assim, gente, quando a gente olha as células, a gente vai em busca de algumas informações. A gente olha o núcleo dessa célula e a gente vai olhar esse núcleo, como é a granulação dentro desse núcleo. É uma granulação fina, ou é uma granulação grossa? Já já eu mostro para vocês, tá? Aí eu vou olhar o núcleo e vou dizer assim, ok, eu vejo pontos claros e vejo pontos escuros dentro do núcleo. Então, a distribuição desses pontos claros e escuros é uma forma homogênea ou é uma forma heterogênea? Então, veja que são critérios citomorfológicos que o nosso olho ele fica ali captando essas informações. E, por fim, aqui eu trago a coloração. A coloração está um padrão normal? Valério, como é que eu vou saber se está no padrão normal? Eu escolho uma célula intermediária nessa lâmina, olho para ela, olho para o núcleo e digo, padrão de cor é esse. Se houver a coloração acima, se tiver mais escura, eu chamo de hipercrômica ou hipercromática, tá? E se tiver mais claro, com menos cor, eu chamo de hipocromática, tá? As células normais, elas basicamente seguem esse trajeto aqui, ó. Granulação fina, distribuição homogênea e ela tem a coloração normocrômica. As células alteradas, normalmente, elas têm a cromatina grossa, de forma não necessariamente heterogênea, tá?
Vou colocar aqui, por exemplo, no HCl, na lesão, de forma ainda homogênea, e ela pode ser hipercromática. Uma célula maligna, né? Uma célula maligna, uma célula que já é de um câncer, normalmente ela tem a cromatina grossa, heterogênea e hipercromática. Então, a gente vai fazer sempre essas comparações e essas estratégias dentro da nossa análise na lâmina, tá? A citologia, ela está muito relacionada à comparação. Eu estabeleço alguns pontos, alguns padrões, e desses padrões eu vou definir se está normal, se está alterado. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu pego uma lâmina, e eu vou olhar isso aqui, ó. Relação núcleo de citoplasma. Eu vou descobrir se essa célula é madura ou se ela é imatura, tá? Eu vejo isso a partir da análise do quão núcleo ocupa dentro daquele citoplasma. As células maduras, elas têm muito citoplasma poligonal, e a célula imatura, ela tende a ser redondinha com núcleo um pouquinho maior. Se célula madura está alterada, tá? Então, eu vou pensar em quê? Em helicil. Se a célula imatura está alterada, eu tanto penso em HCl ou em carcinoma. Eu vou ter que avaliar os critérios citomorfológicos para avaliar se é um ou se é outro. Então, olha só. Temos que definir se essa célula é imatura ou se essa célula é madura. Fiz um esqueminha aqui, tá? Para tentar facilitar o aprendizado de vocês. Então, aqui existe uma célula intermediária, com núcleo com média de 35 micrômetros quadrados, uma célula normal, que ela tem uma baixa relação núcleo-citoplasma. Por que tem baixa? O núcleo é pequeno para o volume total dessa célula. Vamos avançar? Olha só, o que foi que aconteceu aqui? Acompanha aqui, ó, essa linha tracejada branca, que o núcleo, o que foi que aconteceu com ele? O núcleo está maior, tá? Se eu comparo esse núcleo, lembra que a célula intermediária é meu guia, então eu vou ver o tamanho. Odélia, vamos ver o tamanho, ok. Essa célula está maior. Temos um critério. Vamos olhar outro, vamos ver cor. Está da mesma cor? Não, essa aqui está mais escura, ela está hipercromática. Então temos dois critérios morfológicos. A relação núcleo-citoplasma, ela está levemente aumentada, né? Mas o tamanho da célula, ela continua sendo uma célula madura. E, para somar, que eu não tinha comentado ainda, ela tem uma irregularidade nesse núcleo. Então, vê só, quando eu olho a lâmina, eu vou procurar essas características. Eu vou ver a maturidade, eu vou ver a cor do núcleo, eu vou ver o tamanho do núcleo, eu vou ver a forma do núcleo para chegar a uma hipótese diagnóstica. Aqui ao lado, vocês podem observar agora que apareceu para vocês uma célula imatura normal. Ela tende a ser redondinha e o núcleo ele é maior um pouco do que o núcleo de uma célula intermediária normal também, tá? Vamos ver o que acontece quando está alterada. Ó, ela já tinha uma alta relação núcleo-citoplasma. Agora fica mais elevada ainda. E outra, observa o núcleo. Grande, irregularidade no contorno e olha a tonalidade entre os dois. Nós temos um núcleo hipercromático. Roderick, qual a importância de um núcleo hipercromático? O que tem a ver? Por que a cor é tão importante? Bem, sabe o que é importante? É o seguinte, o HPV, como eu falei, ele está agindo no material genético dessa célula. Essa célula, na hora que ela vai se dividir, como vocês bem sabem, lembra da biologia celular e molecular, na mitose, ela vai se dividir em duas células filhas semelhantes, né? Nesse caso, não. Vai ter células que vai carregar consigo mais material genético do que outras. Então, ela cora mais fortemente pelo corante de núcleo, né? Que é a hematoxilina. Tá? Então, o fato dela estar mais escura já é um indicativo para a gente, olha, está errado aí. Tá? Então, observa essa comparação que eu trago para vocês. Se a gente pega essas duas linhas tracejadas que estão servindo como base para o tamanho do núcleo, ó, os dois núcleos são do mesmo tamanho. Tá? Mas o que é que está variando aqui, Valdieri? Ó, o citoplasma dessas células. Aqui eu tenho um citoplasma grande, poligonal. Aqui não, é um citoplasma redondo e pequeno. Opa! Então eu tenho uma célula imatura. Então, enquanto aqui eu tenho uma lesão de baixo grau, aqui eu tenho uma lesão de alto grau, ambas com os núcleos muito semelhantes. Porém,
Uma conseguiu amadurecer e outra não está conseguindo. A lesão de alto grau, ela varia bastante. Ó. Nós temos aqui... Opa, volta para cá. Cadê a setinha? Apareceu. Então, olha só. Nós temos uma célula com alta relação núcleo-citoplasma mostrando imaturidade. Né? Essa aqui também, alta relação núcleo-citoplasma mostrando imaturidade. Mas elas são diferentes entre si. Né? Uma é bem pequenininha e a outra é grande. Essa outra aqui, ela apresenta tonalidade amarelada, que a gente chama de queratinização, com núcleo mais alongado. Tá? E essa aqui é um HCil que tem um pouquinho mais de citoplasma, mas ele continua sendo uma célula imatura. Então, perceba que tem uma grande variação dos tipos celulares encontrados nesse material. A cromatina, ela se encontra no núcleo dessa forma que pulei 2 slides, tá? Para que a gente possa ver as imagens, que facilita bastante. Então, a gente vê aqui a cromatina de uma forma que a gente chama de colar de contas, né? Regiões em que ela enovelou aí nas proteínas histonas. Nessa forma que ela se apresenta mais abertinha aí, a eucromatina. E aqui, ó, quando ela começou a se enrolar nela mesma, ela está ficando mais densa, nós temos a heterocromatina. E assim a gente vê na microscopia. A gente vê pontos mais escuros e pontos mais claros. Olha a cromatina aqui, ó. Tá vendo? Ó, parece um prato de macarrão, né? Parece um prato de macarrão. Já aqui ao lado, o que nós vemos essa cromatina agora, porém, bem condensada. Então, enquanto aí na direita, na heterocromatina, a gente vê pontos pretos no núcleo, pontos escuros, a eucromatina, que é essa mais aberta da esquerda, a gente não visualiza assim. Então, a distribuição e a organização da cromatina depende de muitos fatores diferentes, como o tipo da célula, diferenciação, metabolismo, status de proliferação e o mais importante... Opa, volta. O mais importante, a transformação neoplásica. Tá? Então, a transformação neoplásica ela é muito importante a gente avaliar esse padrão de cromatina. Olha só, vocês conseguem perceber aí pontos dentro dessas células? Responde no chat aí para mim, para eu saber se vocês estão conseguindo visualizar. Vocês conseguem visualizar pontos dentro dessa célula? Não, pontos dentro desse núcleo. Olha só, o Rogério disse sim, alguns. Perfeito, Rogério, esse é o olhar. Então, a gente observa que tem pontos dentro desse núcleo que a gente chama de cromocentros. São centros que coram mais de uma região de cromatina mais densa, tá? Mais granular. Outra coisa que a gente compara é isso aqui, ó. Existe esse núcleo que a gente não consegue ver ponto nenhum aqui dentro. Esse núcleo ele já está numa condensação completa. A gente chama o núcleo de empicnose. E ele ajuda a identificar os tipos celulares. Aqui não. Aqui eu vejo grânulos. Então, eu tenho uma célula madura com grânulos, a cromatina mais aberta, núcleo vesicular, célula intermediária. Aqui também, seguindo o mesmo padrão, olha só, os granulozinhos dentro desse núcleo, tá? Então, a citologia ele nos dá essa possibilidade, de análise. Vai ter situações que células apresentam cílios, tá? Você tem o que se chama de barra terminal aqui, e onde estão saindo cílios. Espera aí que eu tiro essas setinhas, vocês vão conseguir visualizar melhor. Olha só, cílios. Tá? Então, em algumas situações, essas células, especialmente as endocervicais, podem apresentar cílios. Outras situações, as células, o nucleolo ele fica bem evidente, mostrando a atividade celular. Né? Ó, esses pontos escuros grandes, não são pequenos, em praticamente todas as células, ele dá um indício da gente que é um tipo de grupamento que se chama reparo. Então, observa que é assim. Agora, aqui a gente está vendo células imaturas
com alta relação núcleo-citoplasma, dando indícios de uma lesão de alto grau. Tá? Alta relação núcleo-citoplasma. Essa aqui quase não tem mais nem citoplasma e são núcleos irregulares. Nós temos aqui um quadro bem interessante. Muito cuidado nas situações que pode haver dessecamento. O núcleo ele perde as características, tá bom? Deixa eu dar um pulo para cá. Sobre coloração, Valdieri, quais são os pontos? Coloração, como eu falei, pode ser hipercromasia, normocromasia e hipercromasia. A normocromasia, a base vai ser células intermediárias. E a hipercromasia vai estar relacionada ao quê? Você pode ter ela de forma benigna, na fase de síntese do ciclo celular, quando o DNA dobra. Você pode ter diante de processos degenerativos. Você pode ter devido à diminuição do volume nuclear, um processo também. E mais, o nosso objetivo de estudo é saber identificar quando acontecem processos pré-neoplásicos e pré-câncer, tá bom? Então, a cor também é muito importante. Ó, voltando para aquela imagem, observem essa cor aqui para essa aqui, tá? Essa setinha em preto que eu vou fazer, ela tem a tonalidade mais escura. Então, nós dizemos que tem hipercromasia. Em algumas situações, ela fica dessa forma, hipercromática e alongada, aquilo que a gente chama de pleomorfismo. Então, vai ficando mais grave. Olha essa célula aqui, uma célula de uma lesão de alto grau, tá? Alta relação núcleo-citoplasma, mostrando imaturidade, eu tenho hipercromasia, eu tenho cromatina grossa, então eu tenho lesão. Tá? Tamanho dessas células, olha só, tamanho do núcleo, algo que a gente chama também de anisonucleose. Tem um núcleo grande e tem um núcleo pequeno. Se você lembra da mitose que eu falei há pouco, isso não era para estar acontecendo, eram para ser todos do mesmo tamanho. Então, quando a gente vê esse lâmina, a gente já liga o alerta desse tipo de situação que pode apresentar alterações ali. Nucleolos, que a gente viu há pouco, tá? Que eu mostrei naquela imagem, que é a mesma de agora, que você pode encontrar. O nucleolo, quando ele aparece de uma forma, nessa primeira imagem, ele é uma reparação, ele ocorre num processo final de um processo inflamatório, um processo benigno. Aqui não, aqui nós já temos uma lesão, que essa lesão apresenta nucleolos, tá? Então, se não tiver cuidado, você pode colocar um falso negativo achando que é um processo benigno. Então, muito cuidado, a gente lida com isso no nosso dia a dia. É algo que parece, mas não é. Tá? Eu gosto muito dessa figura, que ela é bem legal no intuito do seguinte. O núcleo das células, eles têm uma organização, né? Como uma casa que está aí representada. Você tem a cozinha, você tem o dormitório 1, dormitório 2, lavanderia, sala de TV. Então, imagine o núcleo e o material genético desse núcleo aí, semelhante, tá? Então, tudo organizado. Agora, imagine, se a máquina de lavar vem para o banheiro, se o vaso vem para cima da cama, se a TV vai para dentro do carro, tá? Se a churrasqueira vem para a sala, tá? Se a geladeira vem para a área gourmet. Até que pode, né? Dependendo da situação. Então, o núcleo ele perde a estabilidade, ele perde o funcionamento correto. E é isso que o HPV faz. Ele bagunça o funcionamento correto desses núcleos, que aí passam por um processo de desenvolvimento do câncer, eles perdem a capacidade de controlar a sua divisão, ele começa a se desenvolver de forma descontrolada e também se tornam células imortais, né? Então é bem perigoso isso. O núcleo ele deve ser redondinho, mas o HPV e suas alterações ele transforma o núcleo irregular, como esse núcleo B. Então ele fica todo irregular, a gente consegue observar a morfologia na microscopia óptica e ajuda na identificação, tá? Então também perde todo o padrão de organização que era previsto. Eu agora vou pular aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu quero mostrar essa célula, tá? Que se chama coilócito. Ele é uma expressão que o HPV está ali presente, né? Que é essa célulazinha aqui, ó. O que é que acontece? A célula como um todo, ela tem o núcleo, e entre o núcleo
e o citoplasma ela forma uma zona clara, uma cavitação perinuclear, tá? Que aí ela é um indicativo, ela é um achado patognomônico do HPV. Rodério, que é um achado patognomônico? A gente não consegue enxergar o vírus porque o vírus é muito pequenino na microscopia óptica, mas a gente consegue identificar as alterações que ele gera nessas células. Olha só, uma célula intermediária ela tem esse padrão, citoplasma e núcleo. Quando esse núcleo está, agora vocês já sabem, ó, aumentado, hipercromático e, além disso, numa cavitação perinuclear, um espaço claro dentro desse núcleo. Nós temos o coilócito, e o coilócito ele é o marcador, ele é o indicador que essa paciente está com infecção pelo HPV. Tá? Então, os coilócitos são patognomônicos de infecção permissiva pelo papilomavírus humano. A colostose não depende do tipo do HPV, seja de baixo ou alto risco, eles podem formar essa coilocitose. Tá? Então, é uma zona perinuclear clara, ampla e bem delineada, em uma borda periférica de citoplasma densamente corado. É uma característica citopática viral. Tá? Então, olha só, vamos simular. Tem uma paciente de 24 anos. Essa paciente de 24 anos apresentou essas células. Então, eu tenho, ficou um pouco distante, mas tudo bem, eu tenho aqui o citoplasma, os dois núcleos dessa célula, ó, ela tem uma binucleação, que também é uma alteração, dependendo do contexto. E aqui eu tenho ó, um halo perinuclear. Então, temos um coilócito. Além do coilócito, há também alterações em células que não estão apresentando a cavitação. Então, essa paciente de 24 anos, ela foi submetida à biópsia, tá? Comumente, o LCO não indica, o baixo grau não indica biópsia, mas nesse caso, para ensino, foi feita a biópsia e encontrou-se áreas com neoplasia intraepitelial escamosa de grau 1 e outras lesões com pilomatose. Então, você fecha o diagnóstico a partir da histologia, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Quero mostrar para você mais células, ó. O citoplasma, ele segue padrões de cor também. Nós temos citoplasmas azulados, relacionados a células imaturas, tá? Que aí ela amadurece, continua azulado, a gente chama de basofílico, o termo técnico. Então, células imaturas possuem citoplasma basofílico ou cianofílico, células intermediárias e células superficiais também, num processo de amadurecimento, tá? Porque essa célula está amadurecendo neste sentido, né? Essas células estão amadurecendo nesse sentido. O ápice do amadurecimento é a célula superficial. E às vezes ela está com citoplasma basofílico e às vezes eosinofílico, dependendo se foi mais lento ou mais rápido, em que momento você está ali avaliando, tá? Então aqui, células imaturas, redondinha, alta relação núcleo-citoplasma, e aqui células maduras, basofílicas. No caso da seta preta, é uma célula intermediária, que ela é basofílica, e aqui eu tenho uma célula superficial, que é basofílica, e aqui uma célula superficial, que é eosinofílica. Então, a gente avalia todos aqueles critérios que eu vou falar com vocês, a estrutura nuclear de tamanho, granulação de cromatina, distribuição, e agora nós também estamos olhando o citoplasma, avaliando o tipo celular, a relação núcleo-citoplasma e tudo está relacionado a isso. Tá? Núcleo e citoplasma, eles caminham juntos nesse contexto. Então, percebam que uma lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, em que o HPV está infectando essas células, eles podem apresentar núcleo grande, não necessariamente muda a cor, núcleo grande que mudou a cor também, núcleo grande que mudou a cor, teve aumento do tamanho, acréscimo da cor e irregularidade do contorno. Então, você vai encontrar nesses contextos envolvidos, tá? Aqui só uma simulação mostrando que o núcleo está maior e tem aí o coilócito. Olha só, caberia uns 4 núcleos desse aqui dentro desse outro, tá? Então, de fato, o núcleo está aumentado. Então, pode haver binucleação, pode haver queratinização do citoplasma, o citoplasma ficou orangeofílico, essa célula está produzindo queratina de alto peso molecular,
que também é um indicativo do processo de infecção pelo HPV, e também pode haver para cá, pode haver essa tonalidade rosa intensa, tá? Também sinalizando a queratinização, dependendo do corante, tá? Porque tem corante que não utiliza o orange, né? Que deixa essa tonalidade amarelada. Aqui o coilócito, a gente pode encontrar coilócitos com núcleos aumentados, mas não estão corados mais fortemente, e aqui estão mais hipercorados, né? Hipercromasia. Se o coilócito ele apresentar um núcleo do mesmo tamanho de uma célula intermediária, a gente pisa no freio e coloca uma suposição que ali é um coilócito, porque para fechar o coilócito, a gente dizer que de fato é um coilócito, não é só a cavitação perinuclear. A gente precisa da alteração nuclear também, certo? Então, precisa disso. Deixa eu apagar aqui. Tá? Então, nós temos a infecção do HPV em situações com coilócito, em situações sem coilócito. Coilócito pode ter binucleação, pode ser queratinizado também, assim como as situações em que não ocorreu isso. Então, a cavidade perinuclear representa uma zona de necrose citoplasmática, que é demarcada na periferia pelo acúmulo de fibrilhas citoplasmáticas residuais em colapso. Tá? Então, o que o HPV faz? Ele promove uma degradação do citoplasma da célula, a qual ele está infectando, até para que ele precisa escapar dessa célula, ele precisa fugir dessa célula. Tá? Então, ele começa a degradar esse citoplasma, tá bom? Então, vamos ver alguns coilócitos para a gente encerrar. Tá? Então, observa aqui, ó, que são células que apresentam essas regiões claras em torno do núcleo. Tá? Olha para essa que você vai ter uma ideia. Ó. Tá? Observa que o núcleo está aqui, não tem nada no entorno dele. Agora, quando você começa a olhar para cá, ó, o que é que está acontecendo? Um espaço claro em torno ao núcleo. Quando eu venho para cá, um espaço claro em torno ao núcleo. Tá bom? Então, um coilócito presente. Pega como base essa aqui, ó. Agora vamos ver. Área cavitação em torno do núcleo. Aqui também. Aqui também. Esses aqui pequenininhos a gente não considera. Provavelmente iria formar, mas não formou, então a gente não considera. Então aqui nós podemos comparar com a célula normal, a gente pode ver que houve aumento de tamanho, a granulação está mais grossa, né? Esse aqui eu acho que tem uma binucleação nesse. São critérios, o nosso olho vai ficando treinado para identificar. Ó. Mais coilócitos aí. Observa a cavitação bem interessante desse aqui de cima. Ó, ó a cavitação aqui, ó. Vendo? Então, um coilócito indicando que essa paciente está infectada pelo HPV. Né? Aqui mostrando vários núcleos. Aqui, para a gente encerrar, um grande campo, né? Um grande campo dessa lâmina mostrando diversos coilócitos. Tem coilócito eosinofílico e a maioria basofílico. Tem coilócito com binucleação, tem coilócito com 4 núcleos, tem coilócito com 2 núcleos, tem coilócito que o núcleo está bem grande, tem coilócito que o núcleo não está tão grande assim, né? Olha só como isso é grande também. Então, a gente vê uma variação, das formas da infecção do HPV nessas células. Esse papo que eu bato com vocês é um papo rápido, introdutório, né? Que existe um mundo por trás da citologia. E é um mundo muito interessante, muito bonito, muito gratificante de se trabalhar, pois ele traz imagens muito bonitas. Tem esse outro lado também. A gente está olhando a lâmina, a gente está vendo sempre imagens bonitas, coloridas, avaliando os critérios tomorfológicos. É muito gostoso trabalhar com a citologia. Espero que, se tiver alguém aqui que goste, que queira fazer parte dessa área de atuação, seja bem-vindo a fazer parte do time, tá?
É muito legal, é muito interessante, muito gratificante. Joia? Então, encerro por aqui o nosso bate-papo. Professora Andresa. Oi, Valdier, tudo bem? Tudo bom? Maravilhosa a sua explanação, extremamente didática, né? A didática, você é excelente nela, né? Sempre os seus cursos, as suas palestras são muito didáticas. Essa técnica de usar esses recursos de marcação ajuda muito, né? Então, maravilhoso. Te parabenizo, né? Sou também apaixonada por citologia, trabalho com citologia há praticamente 15 anos, gosto demais também, né? E de antemão te agradeço, né? Estamos muito lisonjeados de ter você aqui conosco, né? Acredito que por ser final de ano, o nosso público hoje foi pequeno, sempre a gente tem mais colegas aqui que participam, até citologistas daqui de Cuiabá mesmo e do interior, eles sempre estão aqui conosco. Hoje tiveram menos participantes, eu acho que é mais por essas questões já de fim de ano, muitos estão entrando de férias, alguns já indo para os seus estados, aqui temos muita gente de fora, né? Mas foi muito bacana, brilhante a sua explanação, tá? E o que a gente tem é até agradecer mesmo, contar com você como parceiro, como docente na nossa pós, que acredito que até fevereiro, no máximo até março, deve estar iniciando. A gente traz um módulo. O primeiro módulo a gente gosta de fazer introdução geral à citologia, para que o aluno possa ver as diversas opções que ele pode trabalhar. Muitos pensam que é só a área ginecológica, mas a gente sabe que a citologia clínica ela abrange outras áreas também. A gente tem citologia de líquidos, citologia de mama, né, citologia de pulmão. O professor Alípio veio aqui dar para a gente no módulo de respiratório, outras funções. A gente tem módulo também que trata só de biologia molecular do HPV, né? E com certeza será um grande prazer contar contigo nessa nova turma que a gente vai estar iniciando, tá? Temos também solicitação de colegas que já são citologistas para que façamos cursos de atualização, né, para quem já atua na área. Eles sugerem um tema mais polêmico, mais crítico, e pedem, né, que a gente traga um profissional didático, atualizado, para estar fazendo uma capacitação, digamos assim, uma renovação dos nossos conhecimentos, né? É outra proposta que a gente também tem para 2021, tá? Deixo aqui aberto, se alguém aqui presente quiser fazer alguma pergunta, pode utilizar o microfone, abrir o microfone, falar, ou pode mandar no chat. A gente está por aqui para responder. O Valdieri está por aqui ainda, né? Não sei se tem alguém no chat aqui perguntando. Excelente aula, Marilene. Está sendo gravado. A gente vai disponibilizar também para outros colegas oportunamente poder assistir em um momento que estejam mais livres, né, Valtieri? Te peço a permissão, né, para exibir a sua imagem, tá? Parabenizando, excelente aula, o professor Rogério está aqui conosco, que é o nosso coordenador pedagógico do Instituto Ariel Yuga, né? Ele que pediu para fazer contato contigo, tá bem? Então, muito obrigada. Desejo para todos aqui um excelente final de ano, né? Um bom Natal, um ano novo mais tranquilo. Tivemos um ano muito difícil, né? Muito atípico. Muitos tiveram perdas aí dos seus entes queridos. Semana passada eu estava encerrando minhas aulas com meus alunos de faculdade, falando: olha, a palavra desse ano é gratidão para quem está aqui assistindo, conversando e gozando de saúde, né? Já que passamos por esse problema. Estamos aí diante dessa pandemia, né? A vacina, se Deus quiser, está chegando mais próximo, mas desejo a todos êxito em 2021, que possamos retornar às nossas atividades presenciais, né? O quanto que a gente percebeu que o contato do nosso trabalho, porque com a família a gente teve que se aproximar mais, né? Por ficar mais em domicílio, como norma de prevenção,
Mas como que a gente percebeu, pelo menos eu percebi, eu sou muito comunicativa, quanto que o nosso trabalho preenche a nossa vida, né? O quanto que a gente ama o que faz, o quanto que a gente gosta dos colegas que estão ali no ambiente de trabalho conosco, o quanto que nos fazem falta. E graças a Deus, a era digital permite a gente matar um pouquinho das saudades mesmo dessa forma virtual, né? Mas é um contato válido que tivemos que aprimorar, né? Foi um conhecimento a mais que a gente teve que correr atrás para se comunicar dessa forma, tá? Então, Valdeir, muitíssimo obrigada, parabéns. Deixo a palavra com você, se quiser dar mais algum recadinho, tá? Fique à vontade. Só complementando, de fato, né? Para quem está aqui ouvindo, nesse momento eu estou na casa dos meus pais, né? A Andresa sabe, que ontem eles positivaram para Covid. Então, eu me mudei para cá para ficar cuidando deles, né? Um tem 68 e o outro 72 anos. Então, assim, estou aqui recluso nesse quarto, utilizando essa tela para vocês não verem a bagunça que está aqui atrás, né? E esse papo é um alívio, né? Tirar um pouco o peso do que está sendo essas últimas 24 horas, não é fácil. Conviver com medo, conviver com a incerteza do que pode acontecer, né? Até no meu curso online ontem, eu pedi licença a eles, né? Que eu tinha aula marcada, tudo, eles entenderam uma boa, enfim. Então, eu não estava com um ânimo de desenvolver nada, né? Mas hoje, sim, né? Eu disse, foi legal, né? Bater esse papo, esquecer um pouquinho Muito legal. o que está acontecendo e falar do que a gente ama da citologia. Isso Terminando aí. aqui, eu volto para cuidar deles, né? Mas graças a Deus recebemos os primeiros exames. Hoje já mostrei ao infectologista e a expectativa pelos resultados atuais e os dias percorridos é que seja de fato uma infecção leve, né? Que tem tudo para não, ou melhor, Agravar. tem tudo para uma boa evolução, né? Que não vá agravar. E assim, espero, terça-feira que vem já estejamos todos liberados. Que Então, bom. muito obrigado, né? Por esse momento. Foi até gostoso para desestressar um pouco também. E fica o convite para todos que estão aqui e que vão assistir a gravação para fazer parte da pós-graduação. Eu quero encontrar vocês no momento oportuno, que a gente vai poder sentar, a gente vai poder estudar juntos e depois a gente vai poder sorrir, né? Conversar, essa proximidade que após é muito boa. A citologista tende a ser muito próxima, a gente precisa desse contato um com o outro para um ajudar o outro, né? No momento de um perrengue, de uma dificuldade, a gente manda um WhatsApp, liga, enfim, faz sinal de fumaça, mas a gente consegue se ajudar. Se você está me ouvindo agora, saiba que você pode ter dificuldade, mas você não vai estar sozinho. Tá? Você vai ter um grupo de professores, você vai ter um grupo de amigos que vai estar aí para te ajudar. O citologista só anda só se ele quiser, porque tem uma família por trás dessa profissão. Tá bom? Então, gratidão pelo convite e em breve a gente se encontra novamente. É isso aí, professor. Então, te agradecer dobrado, né? Porque você, diante desse quadro aí familiar, seus pais, os dois estão com Covid simultaneamente, né? E você, mesmo assim, cumpriu com o nosso convite, né? Então, também se você tivesse de ter desmarcado, a gente entenderia perfeitamente. Então, a gente vê que é o profissional que faz por amor mesmo, que mesmo diante das dificuldades, está aqui conosco. A gente te agradece mais ainda, sabendo de tudo isso que você está vivendo. O meu pai, Campinas, aí no Oeste, está gripado, estão ocupados também, começou de ontem para cá. E vamos averiguar amanhã, vamos levar o médico, né, minhas irmãs que estão aí, para ver se é só uma gripe ou se vai forçar mais alguma coisa. Espero que seja só uma síndrome gripal comum. Mas se tiver de ser o Covid, que também evolua bem, né? Então, saúde para os seus pais, uma boa recuperação, tá? Se cuida, né? Infelizmente, você tem que estar a postos, mas não pode ter contato, né? Exato. Fica um pouquinho recluso. Tá bem? O professor Rogério está aqui presente, é o nosso
coordenador pedagógico. Professor Rogério, o senhor gostaria de falar alguma coisa? O professor Rogério colocou aí, é um ano com lesão de alto grau. É verdade. Se apresente aí, professor Rogério. E já estamos entrando no 2021 com essa segunda onda, né? Ainda, né? Eu quero te agradecer, né, e parabenizar. Abra sua câmera. Abra sua câmera. Pela excelente... Pronto. Paraibano também, viu, professor? Tá tudo aí do Nordeste. Agradecer pela excelente aula, né, e pedir, né, muito obrigado, né, por esse momento aí que você está vivendo e, ao mesmo tempo, disponibilizou seu tempo para falar conosco, né? Ansioso é que a turma se feche e que você se feche, ou seja, a gente tenha a turma completa e que você venha aqui, né, dividir o seu conhecimento conosco. A Andresa vem te acompanhando há um tempo, não sou citologista, mas na mesa aqui da nossa casa tem um livro, né, de citologia, para você faz parte da decoração daqui. Então, tem um microscópio em cima da mesa aqui em casa, é muito engraçado. Então, assim, a citologia faz parte da nossa vida. E aqui no Mato Grosso, nós não temos ainda uma quantidade suficiente de profissionais para atender a demanda. Então, profissionais precisam ser formados em citologia para que atendam melhor a demanda do Estado e que as lâminas possam ser lidas, né, com mais rapidez. Então, isso é um dos objetivos também mais sociais que essa pós-graduação traz, né? Então, obrigado pela sua disponibilidade. Estou à disposição. E aproveitando, né, uma informação super recente, que hoje você, citologista, vai ter uma coisa muito interessante. Foram anos sem reajuste no Sistema Único de Saúde. Saiu ontem, né? Então, para quem vai entrar agora, que vai estudar, que vai fazer a pós e que vai sair, hoje o valor que você vai receber numa lâmina, se for trabalhar no Sistema Único de Saúde, é quase o dobro, tá? Que bom. Foram anos, décadas, profissionais trabalhando, ralando. E agora, corram atrás, porque eu tenho certeza que o número de citologistas e o número de profissionais que vão buscar a citologia vai aumentar. E quem tiver posicionado no mercado aqui, já pensando de hoje para frente, vai se dar muito bem. Então, abram o olho, tá bom? Isso aí, né? A tabela SUS foi reajustada. Ontem eu li e fiquei emocionada também, porque eu sou citologista há 15 anos e trabalhava com o mesmo valor SUS de quando comecei, até hoje era o mesmo, né? Então, acho que foi ontem, né, que a gente teve a divulgação do bendito reajuste dessa tabela. Na verdade, foi dia 14. Foi dia 14, na segunda eu fiquei sabendo ontem. É tão interessante as coisas, né? Tipo assim, passou. Nós fomos saber ontem. Uhum. As coisas estão acontecendo numa velocidade, um volume de informação tão grande, que um dado como esse, que é algo assim, a gente demorou 2 dias, né? Mas, enfim, não importa. O importa é que está lá. Que reajustou. Teremos profissionais melhor remunerados. Que poderia ser mais. Mas, enfim, já é um avanço, é verdade. Já é um avanço. Tá bem, professor. Então, um grande abraço, tá? Fica com Deus. Boas festas. E, com certeza, o ano que vem, você vai estar aqui pessoalmente. Tá bom? Um beijo no coração aí de todos, gente. Obrigado pela atenção de todos. Neila, Marilene, Raquel, obrigado pela atenção. Viu? O pessoal que já foi na pós, tudo aqui, só a gravação, nós que a gente tá de plantão, não deu para assistir. Falei, vou mandar. Um beijo, gente. Vamos encerrando, tá? Obrigadão, Valdieri. Boa noite. Boa noite.